Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 49 e o verso de número 15. Vamos ler juntos, já que está colocado aqui na mídia. Juntos, vamos lá. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esqueceria de ti. Pode tomar assento. Dia das Mães, dia abençoado. Tem gente que pensa que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a igreja, e é um ledo engano, um bárbaro engano. Porque se alguém que sabe e definiu muito bem o que é essencial para a vida de um ser humano e para a existência da humanidade, esse é Deus. E Deus fez a mulher e deu a ela o direito de ser a dona da vida. Sem a mulher não existe vida nenhuma. Eu disse hoje pela manhã e repito hoje, não sei. Se vocês quiserem saber o nível de uma sociedade, se ela é uma sociedade educada ou se ela é uma sociedade deseducada, olhem como é que as mulheres são tratadas nessa sociedade. O Brasil ainda está dando para o mundo todo e para os próprios brasileiros um diploma de falta de civilidade pela forma como trata mulheres e mães e avós. Feminicídio, morte. A ideia de que mulheres são objeto, propriedade de homens ou qualquer coisa parecida, mostra o grau e o nível de pecado de uma civilização. E hoje nós estamos aqui para dentro da palavra de Deus, exatamente por causa desse amor incondicional de todas as mulheres e as mães, para nós desejarmos e abençoar você, mamãe, mulher, com um abençoado Dia das Mães, uma abençoada vida e missão de mulher que Deus lhe deu. E não fazemos isso sozinho, e nem porque é moda, e nem porque o comércio quer. Na verdade, nós não temos encrenca com o comércio, não. O comércio pode fazer o que quiser no dia de Natal, no dia da mãe, no mães e dos pais. E nós aproveitamos, porque só nós defendemos a mamãe, o papai e a família, e nós achamos bom quando aqueles que não defendem precisam parar. Uns para ganhar dinheiro com o Dia das Mães, desrespeitando as mães, às vezes em casa. Outros por outras razões. E nós só aproveitamos a onda, agradecemos a Deus. Assim fazem no Natal também. Quando muitos que nem querem, nem acreditam em Jesus, mas tem comércio, eles têm que decorar, têm que dizer que é Natal de Jesus, tem que cantar, tem que dar presente, tem que fazer árvore de Natal, e nós pegamos e nos juntamos para dizer, vamos celebrar realmente quem importa e o que interessa. Que exemplo de amor incondicional é o amor de mãe. Por isso que a Bíblia usou esse exemplo, disse, poderia acontecer que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, de modo que não se importe com ele? Resposta, não foi dada, senão uma resposta não esperada por Deus, dizendo, pois é, se você acha que uma mãe pode fazer isso, e às vezes nós vemos alguma coisa acontecer parecida, e a gente diz, não importa qual a situação daquela mãe, ela abandonou o seu filho, ela deu o seu filho, a gente não entende muito disso, mas o Senhor disse, olha, quero te dizer, e isso está escrito na Bíblia para você há mais de milhares de anos, que ainda que uma mãe que amamenta seu filho se esqueça dele, de modo que não lhe dê atenção, eu todavia não me esqueço de ti. Não tiro os meus olhos de sobre você. E hoje à noite nós viemos aqui, cantamos, ouvimos palavras, viemos esse lugar existe porque Deus te ama. Você foi trazido, seus pés se colocaram aqui porque Deus não se esqueceu de você.
Você poderia já estar num cemitério, você poderia já estar numa prisão, você poderia hoje estar numa sarjeta da rua, você poderia hoje estar numa boca de fumo, de droga e tanta coisa mais. E Deus não se esqueceu de ti, porque como mães não desistem dos filhos. É impressionante como mamães, se você for aos presídios que existem aqui na nossa cidade, as visitas, lá estão as mamães sem desistir dos filhos. O Senhor Deus não desiste. Aliás, Jesus disse: Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que você, se nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus disse assim: eu vim buscar e salvar. Meu sofrimento, minha dor, minha aplicação e meu trabalho é por aqueles que precisam, por aqueles que estão feridos, porque os sãos não precisam de médicos, mas sim o doente. Eu quero dizer para vocês uma coisa que eu sempre digo aqui na igreja: quanta admiração eu tenho por tudo, porque quando eu entro aqui nessa casa eu encontro as pessoas mais admiráveis do mundo. Outras são tão admiráveis, todas as pessoas são importantes, mas tem algumas pessoas que têm um pouco mais de juízo e até de cuidado consigo mesmos. Por isso que eu digo, quando chego aqui, eu admiro vocês. Na hora da oferta ou na hora de sair, eu fico aqui, aperto a mão de vocês. Vocês são para mim uma bênção. Por quê? Porque vocês poderiam ser iguais a todos os que aí estão. Muita gente boa, que nem vem à igreja, nem serve a Jesus. Tem muita gente boa, mas é preciso ser inteligente, preciso ser sábio para dizer assim: ainda que eu seja muito boa pessoa, eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu não posso viver sem Deus. Ele me enobrece, Ele me enriquece, Ele me faz melhor, Ele me faz entender a dimensão eterna, porque Ele me fez existir, para que eu estou aqui e para onde eu vou. Ele cuida do meu coração e da minha alma, do meu coração até que o hospital cuida dele fisicamente, mas dos sentimentos dele ninguém cuida, mas Ele cuida de mim. Por isso eu canto para Ele: ouve-me, e Ele me ouve. Por isso eu canto para Ele: na oração encontro calma, e Ele me dá calma. Por isso eu digo, a oração, falar com Ele é um privilégio. Abrir minha alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do meu Salvador. Que coisa boa, que coisa extraordinária. Vocês todos sabem, nós estamos vivendo um tempo muito interessante, eu e Rebeca, porque esse ano nós tivemos a notícia de saber que nós vamos ter 3 novos netos, todos encomendados. A Serena, paraense, já chegou, vai chegar o Romeu, provavelmente carioca, no mês de agosto, setembro, e fim de setembro ou outubro vamos ter outro paraense, o Romeu, filho do Felipe, ou o João Lucas. O Romeu é lá no Rio de Janeiro. E uma das coisas mais lindas que a gente pode ver, se quiser ver, e precisamos ver, e precisamos deixar que isso aflore no nosso coração e aflore na nossa vida, é uma mamãe interagindo com a criança. Desde o útero, antes da criança nascer, mamãe conversa com aquela vida, mamãe abençoa aquela vida, mamãe se alegra com aquela vida. Uma das coisas mais interessantes do mundo é, nas primeiras semanas só, a vovó, o papai, todo mundo dizia: já está se mexendo, já está chutando, cadê onde é que está o pé, cadê onde é que está? A vida, não há nada tão completa como a vida, gente. Não há tesouro, não há quem faça. Um ser humano, ainda quando está em substância informe, sendo formado, ele é mais perfeito do que o maior computador que o mundo possa existir, do que a maior. Não existe nada igual. É uma coisa especial a gente apreciar a vida. Tem gente que já viveu tanto que se esquece do valor que você tem. Uma criancinha, hoje eu estava conversando com a minha esposa, a Serena está com 3 meses, eu acho. Nós fomos ao almoço, e é muito barulho, cantando, e no restaurante muita gente, e quando eu ou alguém conhecido dela fala no meio de 200 pessoas, ela é capaz de, sozinha, sem ninguém dizer nada, ela procura.
ela vira a cabeça, ela entende voz, ela reconhece diferença, pessoas com 2 mesezinhos, ela sorri, se for pessoa estranha, ela chora, ela é toda perfeita. Eu gosto de ver a minha filha amamentando, a Tereza amamentando, porque quando vai amamentar, aquela criança pega e deitada ali, ela pega e, com a mãozinha dela tão pequena, ela pega e gruda na roupa da minha filha, ninguém consegue tirar aquela mão, uma força, e ela se sente ali, e ela se alimenta e termina, dorme tranquila, e ela vai. É muito bonito, é tão interessante, esse exemplo da mamãe, esse exemplo da intimidade, da compreensão, da cumplicidade. Quando a criancinha fica, a Serena fica agitada, a gente não sabe o que é que quer, a mãe entende de tudo e diz assim, olha, ela está com sono agora, e pega e faz, e quem é vovô sabe, a coisa mais gostosa do mundo é a primeira vez que um vô faz uma criança dormir no braço dele, é o maior trunfo que dá para colocar foto, e eu sou especialista nisso. Eu sou especialista nisso. Por isso que eu estava hoje aqui pensando com você, vamos nos sentir nos braços do Senhor, vamos nos sentir seguros no braço de nosso querido Deus, de nosso eterno Pai. Que coisa linda a gente apreciar a vida, porque quando a gente aprecia a vida, a gente não aprecia só a vida, a gente aprecia o Criador da vida. Tem gente que vive na vida o tempo todo e fica deslumbrado com tudo que se faz. Eu, por exemplo, já disse para vocês, eu tenho um deslumbre muito grande por quem inventou telefone celular. Eu acho que fez uma obra que revolucionou, nem sabia que ia fazer isso, mas mudou a humanidade, facilitou, a gente conversa, resolve tudo pelo telefone celular. Tem uma outra coisa que eu tenho uma admiração muito grande. Há uma briga entre brasileiros e americanos para quem foi. Inclusive os paraenses aqui dizem que foi Júlio César. Por isso essa avenida aqui que vai para o aeroporto é chamada de Júlio César, porque diz que foi um paraense que fez um dos primeiros voos. E Santos Dumont, e os Estados Unidos dizem que não, foram os irmãos Wright, e não Santos Dumont, seja como for. Eu quando vejo um avião voando, eu digo, que inteligência de alguém que acreditou que isso é possível. 300 pessoas, agora tem avião com 800 pessoas em bagagem, e ele levanta, voa e transporta. E tem gente que se vislumbra, deslumbra só com isso, mas eu vou um pouquinho mais além. Se é verdade que a Apple, quem tenha inventado o celular ou os equipamentos de iPad, é muito, muito inteligente e sábio. Se é verdade que quem inventou o avião é espetacular, imagine quem criou esses camaradas. Imagine quem fez eles existirem. Imaginem que eles nem por si só não sabiam como existir. E às vezes a gente ouve esses grandes empresários ou homens importantes, eles dizem assim, eu não conheci meu pai. Minha mãe era da vida, foi fruto de um estupro, e eu não conheci minha mãe, pensou em me abortar até, e Deus segurou a vida, e Deus fez com que um gesto de amor, ou um gesto de violência, de um homem com uma mulher, que não sabem fazer nada, não sabe o que vai resultar, não sabe se dali vai sair uma pessoa ou não, fizesse com que as coisas acontecessem como vocês sabem que acontecem, e uma pequena célulazinha se encontrasse com um óvulo, e dali já estava definido quem seríamos, nossos olhos, nosso cabelo, nossa personalidade, nosso coração, e dali para frente não tem mais quem possa fazer absolutamente nada, senão só ir cuidando para que não aconteça coisas ruins. O médico não faz existir a vida, o cientista não faz, mas Deus protege a vida. O médico apenas diz, olha, vou dar um remédio, vamos ver como é que a natureza reage. Não tem poder,
de fazer a vida. Alguém daqui deve estar dizendo: pastor, o senhor está por fora. Hoje em dia, as pessoas fazem inseminação. Hoje em dia, as pessoas clonam. Elas clonam a partir da vida já existente. Eu acho que está aí uma coisa que poucas coisas eu acho que o homem não fará. E uma das expectativas que eu tenho é de que o segredo da vida o homem não tenha. Porque é impossível para ele ter. Porque as pessoas não têm só físico, tem alma, tem espírito. Você é muito especial. Nós estamos hoje aqui para adorar a Deus que te fez. E tem um plano para a tua vida. Mas dizer para você: levante a cabeça, dê a volta por cima. Eu sempre canto, e às vezes as pessoas dizem assim: o pastor Samuel só tinha que cantar hino da harpa. Eu canto todos os hinos da harpa. Se você quiser, me diz, eu canto aqui. Se você cantar, eu dou um número. Se você der um número, eu canto. Mas eu não sou tapado. E eu entendo que muitas manifestações que existem na vida das pessoas são manifestações que também procedem de Deus. Eu não jogo no lixo. Por exemplo, pode ser, não sei, mas hoje pela manhã, homenageando as mães aqui, nós cantamos para todas as mães: ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar, ela vale mais para... Se você tiver um hino da harpa igualzinho que substitua isso, me dê que eu vou cantar. Senão, a música diz, é a manifestação dos diversos afetos da nossa alma mediante o som. Ainda quando as pessoas, ainda quando elas não consagram tudo a Deus, uma hora a alma delas fala. E quando fala correto, dá para a gente pensar. Existe uma letra de uma música que eu não sei nem o resto da música, mas eu ouvi uma vez e não me esqueci mais. Diz assim: reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Para mim, essas frases têm sentido hoje. Tem sentido porque as pessoas andam sob pressão. Tem sentido porque as pessoas pensam que estão um lixo. Tem sentido porque as pessoas pensam que para elas não há nenhuma esperança. E eu vou te dizer em versos da Bíblia, em direção a isso também. Mas dizer para você: mamãe, papai, filho, família, você que veio hoje aqui, ei, tem mais para você. Não é isso que Deus quer só para você. Você não deve ficar só nesse estágio de vida, dá tempo. Você honrar a mamãe, você honrar o papai, vocês honrarem os filhos e sentirem um pouco de Deus dentro da vida de vocês, dentro da vida de cada um de nós. Pode ser que uma mãe se esqueça de seus filhos. Pode, mas o Senhor não te esquece de ti. Ele tudo fará por você. E nesses tempos de tanta incredulidade, de tanta falta de esperança no lar e na família, fique em pé comigo, já estou findando. Não preciso ir muito longe hoje para te dizer as coisas que Deus quer te falar. Eu já contei aqui nesta igreja, mas vou repetir para vocês. Um dia, mais uma vez, meu amor, onde foi que telefonaram para você sobre a Tereza? Que ela respondeu lá, foi aqui. A minha filha hoje tem duas filhas, 30 anos. Mas ela, vocês lembram, ela chegou aqui muito pequenininha. E um dia a Rebeca recebeu um telefonema da líder aqui das crianças ou adolescentes. E ela recebeu o telefonema e ela logo me chamou para contar o que poderia ser um telefonema trágico, mas para mim foi um dos telefonemas mais lindos que eu recebi, dizendo que nós estamos educando nossos filhos e filhas bem. A líder chamou e disse assim: olha, hoje nós fizemos uma roda aqui com os adolescentes, já era adolescência, e a pergunta foi: o que você deseja ser?
E todos foram dizendo, um disse, eu quero ser médico, outro disse, eu quero ser professor, outro disse, eu quero ser juiz, outro disse, lá vem chegando, e chegou na Teresa. A Teresa hoje está liderando com o marido dela um templo lá no interior da Cremação, na Passagem Teixeira, lá no meio mesmo. Dizem que é área vermelha. Lá está minha filha, com minhas netas, cuidando da obra de Deus. E quando chegou na Teresa, a Teresa surpreendeu todo mundo. Sabe o que ela disse? O que você vai ser, Teresa? Você é uma boa mãe. Adolescente, amigos. Surpreendeu todo mundo. Hoje, eu até me incomodo às vezes, porque a Teresa, a partir da gestação, até o filho ficar criado e mais ou menos vivido, ela esquece tudo no mundo. E tem hora que eu quero me incomodar, dizer, minha filha, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E eu lembro do valor do que é ser uma mãe. E eu lembro da resposta que a minha filha deu, que impressionou a todo mundo. E eu olho, porventura existiria uma missão mais nobre no mundo do que gerar uma vida? Construir prédios, construir computador, inventar coisas mais importantes. É mais importante do que a missão de gerar uma vida como eu e você? Parece que não. Tudo mais é possível fazer. Gerar uma vida, só uma parceria com o eterno Deus faz que isso. Mas ainda existiria uma missão mais importante do que educar uma vida. Pensemos, de tudo que nós fazemos no mundo, se dissesse assim, escolhe isso, ou educa bem o teu filho, ou a tua filha, qual seria aquela que seria mais nobre missão e que produziria maior resultado? Será sempre gerar e educar uma vida. A obra mais linda da natureza, a coroa da criação, a única que mereceu de Deus a palavra, façamos o homem, a mulher, a nossa imagem e semelhança. E eles governem sobre tudo. Sejam considerados mais importantes do que bens e coisas. O mundo de hoje é um mundo que nos julga pelo que temos e esquece do que somos. E um erro da humanidade é usar o que somos e querer ser o que temos, ao invés de ser o que somos e usar o que temos. Tem alguma missão mais bonita do que essa? De jeito nenhum. Por isso nós hoje estamos aqui celebrando o Deus da vida, o Deus das mulheres, o único Deus das mamães e das vovós, o Deus também dos homens, o Deus dos papais, o Deus da família, o Deus dos filhos, a Ele seja a glória. Mas nós queremos hoje, através de vocês, mamães, que dão cuidado, que transmitem a fé, o amor, o carinho aos filhos de vocês, nós queremos adorar a Deus, admirando a dedicação de vocês. Não percam de jeito nenhum, nenhum sucesso na vida, nenhuma riqueza, nenhum dinheiro, nenhum bem compensa a gente se descuidar da formação dos filhos nossos, a maior de todas as riquezas. Eu termino lembrando quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Antes de ele morrer, ele praticou um dos gestos mais lindos que a gente às vezes esquece. Uns lembram Jesus dizendo assim, estou com sede. Outros lembram Jesus dizendo, está consumado. Mas há uma frase narrada por João. Só João, chamado o apóstolo do amor, lembrou desse episódio. Antes de Jesus dizer está consumado, ele teve tempo de olhar ao seu redor e ele viu sua mamãe.
E ele viu que ao lado da sua mamãe estava João, o apóstolo. E ele disse: mulher, aí está o teu filho. Como quem diz assim: eu vou, você vai sentir falta, mas olha, está aí teu filho. E Jesus olhou para João e disse assim: filho, aí está tua mãe. E diz a Bíblia Sagrada, você pode ler, vou dizer para você onde é a referência, para você não pensar que eu estou criando nenhuma história. João capítulo 19, verso 26 e 27, veja em casa. E diz a Bíblia que daquele momento em diante, Maria, mãe de Jesus, não desprezou o cuidado com aquele a quem Jesus tinha recomendado como seu filho adotivo. E diz a Bíblia que João amparou Maria, mãe de Jesus, e levou para sua casa. Há um episódio, amigos, da história que ninguém pode negar. Está relatado nos livros da história do mundo, principalmente de um dos maiores historiadores do mundo, chamado Flávio Joséfo. Ele faz um relato de como foi arrasadora a destruição de Jerusalém e do templo. As forças militares de Roma arrasaram, deixaram cinzas Jerusalém no ano 70 da nossa era. A última vez que o templo de Jerusalém foi destruído. E quando estava só cinza, acabado, os generais do exército romano, os generais foram ver se tudo estava feito, e um general com sua espada do exército romano, ao andar, ele percebeu que tinha uma pequena protuberância, um pequeno montezinho que chamou a atenção dele. Ele retirou a espada e mexeu para ver o que era aquilo carbonizado, carvão puro. Quando ele mexeu, uma carcaça de um animal virou. E ele examinou, era a carcaça de uma galinha. E quando ele pegou a sua espada, que ele mexeu e movimentou, embaixo daquela carcaça existia uma ninhada de pintinhos vivos, que resistiram o incêndio de Jerusalém, porque uma mamãe, que a gente chama às vezes de galinha, como sendo quem não presta, quem é fraco, quem às vezes até moralmente não presta, as pessoas dão esse nome, mas não aprenderam com as galinhas. Outros animais deixam seus filhos e vão. A galinha, ela não abandona seus animais e coloca debaixo das suas asas e morre por eles. E ele viu aquilo, e a ninhada de pintinhos correram no exemplo de o que uma mãe é capaz de fazer. Foi por isso que um dia, Jesus entrando em Jerusalém, ele usou essa figura, não desse incêndio, mas antes do incêndio, ele disse assim: ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, ó humanidade tão insensível, quantas vezes eu quis proteger vocês. E ele, Jesus, diz: como as galinhas, uma galinha que coloca debaixo das suas asas os seus pintinhos, está decidido a proteger, a cuidar de qualquer forma. E vocês não quiseram, vocês desprezaram. Quantas vezes? E não ficou só por aí. Um dia, para cumprir a lei, que dizia que o salário do pecado era a morte, você devia morrer, você não deveria estar aqui, eu também não deveria estar aqui. Nossos erros e pecados nos levariam para o inferno, nos levariam para a vida pregressa. Você lembra disso? Você não merecia. E disseram: o salário do pecado é a morte. Ele merece a morte, ela merece a morte, ela não tem direito de viver feliz. O Senhor Jesus disse: é a morte? Então eu vou dar a minha vida para que eles permaneçam vivos. Eu vou assumir a culpa deles. Eu vou até o Calvário. E quando Jesus foi ao Calvário, Jesus construiu uma parede imensa
que o inferno, o pecado, o diabo, o vício, nada poderá fazer contigo, se você deixar que Jesus cuide de ti, que Jesus te proteja, assim como as mamães protegem os seus filhinhos.